Boa noite, meus irmãos. Uma noite de paz, um bom descanso com Jesus na mente e no coração, renovando nossas forças, alegrias e esperança. A nossa reflexão desta noite, nós vamos refletir na mensagem do Evangelho, né? Que nos clama a uma transformação, né? A nossa transformação que o Evangelho nos convida a concretizar em nossas vidas a partir do momento que nos aproximamos das mensagens de Jesus. Então, quando Jesus encontra de fato morada em nossos corações, internaliza em nossos corações e convertemos o nosso mundo íntimo no templo para a mensagem de Jesus. Não foi à toa que quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele diz a ela que brevemente não precisaria a gente estar nos templos de pedra para adorar a Deus, né? Que nós iríamos criar no nosso mundo íntimo, no nosso coração, um templo divino. Lá a gente ia edificar esse templo e ter Jesus, né? E ter o nosso Pai, e ter essas mensagens no nosso coração eternamente. Então, essa mensagem com certeza altera o nosso mundo íntimo. A nossa maneira de ver a vida muda. As coisas começam a ficar diferentes. Aquilo que nos atraía antes não nos atrai mais. Começamos a almejar os bens espirituais. Começa a alterar os nossos sentimentos, nossa maneira de cultivar as coisas, né? Nós vamos começar a cultivar a caridade, o perdão, a fé, o amor. As nossas metas se alteram, nossas prioridades, né? Que eram outras, né? Passam a não ser mais aquelas prioridades. Não que a gente deixe de viver a vida, de interagir com o mundo, mas as nossas conquistas materiais não são mais suficientes. Nós agora damos prioridade às conquistas, aos bens espirituais, que nos dá mais plenitude de vida. Começamos a almejar esses bens espirituais, as conquistas da alma. Alteramos os nossos sentimentos, onde antes nós cultivávamos o ódio, o rancor, a dúvida. Agora começamos a cultivar a certeza, a fé, a convicção, o perdão. E onde antes nós carregávamos preocupações, agora a gente entende que a caridade é a nossa maior preocupação. O exercício da caridade e o próximo se converte num campo de descanso, né? Mudamos os sentimentos, os nossos sentimentos. E no lugar onde havia tanta dificuldade, né? A gente passa a querer galgar outras esferas, outros bens, né? A gente se transforma em um ser humano melhor. No lugar onde havia um homem velho, começa a surgir um homem novo. E muitas vezes essa transformação traz sofrimento, porque nos traz a incompreensão, às vezes, dos entes queridos. E essa transformação, às vezes, ela não é compreendida, ela não é correspondida por aqueles que estão em nossa volta. E aí, o que nós fazemos? Nós precisamos perseverar na nossa meta de transformação, para que possa refletir em nossos atos, e se não convencer as pessoas que estão em nossas voltas, e que aquela posição é o melhor para o nosso crescimento, que é o melhor para a gente, né? Que essa mudança é importante e necessária, né? Nós vamos perseverar no nosso plano, começamos a diminuir a solidão, onde indo ao encontro do outro, para diminuir as dores e a solidão do outro. Começamos a fazer essas atividades que vai também agindo e mudando em nós a nossa maneira de pensar, né? Quando o Evangelho encontra morada em nosso mundo íntimo, nós experimentamos uma transformação na nossa maneira de pensar, de sentir
e de agir. E esses 3 elementos precisam ser observados nessa transformação, né? Primeiro, o pensamento. O pensamento, a gente compara o pensamento a um canteiro, onde a gente planta algumas ervas, né? Se a gente planta ervas boas, nós vamos colher ervas boas. E se a gente deixa de plantar, também vai nascer mato, vai nascer plantas que não nos interessam, né? Ervas daninhas. Então, se plantamos bons pensamentos, vão crescer boas coisas. Por isso, o pensamento é aquilo que está sendo constantemente semeado. Se não cultivamos os bons pensamentos, estamos cultivando ervas daninhas. Depois vem os sentimentos, que é o motor. As nossas emoções são combustíveis na nossa vida. As boas emoções, elas nos movimentam, nos dão força, nos dão energia. E quando estamos emocionalmente bem motivados, realizamos coisas que não imaginamos ser capazes. E aí a gente percebe a força das nossas boas emoções, né? E a outro elemento, o terceiro, é o agir. A nossa maneira de agir nos posiciona no mundo, e aí o agir com o outro também, né, nos dá uma posição de como estamos agindo, se estamos agindo segundo o Evangelho. O Evangelho é esse convite a uma transformação constante em nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Emmanuel nos traz uma página no livro Fonte Viva, bem interessante com relação a tudo isso, intitulado Quando há Luz, né? E ele inicia com a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E vejamos o que Paulo escreve aos Coríntios. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava nele a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a serviço e descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será incapacitado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos.
A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Que página linda, né? De Emmanuel, né? Ele traz de forma muito clara e objetiva qual deve ser a nossa posição quando temos esse contato com o Evangelho, né? O que o Evangelho nos traz? E aí a gente vai perceber a transformação que nos convida o Evangelho de Jesus a nos transformar. Então, o desafio de hoje para todos nós, né, para essa noite, para a gente refletir, o desafio é colocar em prática esses três elementos, né? O pensar, o sentir e o agir. Então, a gente vai identificar se alguma dessas mensagens já transformou a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, né? Será que as páginas do Evangelho, as lições do Mestre, os ensinamentos que contém lá no Evangelho, já transformou nossos pensamentos, nossa maneira de sentir a vida, o outro e a nossa maneira de agir? Mas se não houve ainda essa transformação, nós não identificamos ainda, a gente permanece perseverando. O Evangelho nos convida a isso, né? Se ainda não aconteceu, vamos perseverar buscando essa transformação, né? Não podemos desistir, porque precisamos, né, dessa transformação. E que nós desejamos a todos uma boa noite, uma noite de paz, né? Que tenhamos um excelente descanso na companhia dos nossos guias espirituais, que possamos renovar as nossas energias, nossa fé e confiança, e que sejamos socorridos pelos nossos guias espirituais durante o sono físico, para acordar amanhã bem disposto, mais alegres, mais felizes, né? Possamos retornar às nossas tarefas no plano físico com mais esperança, com mais compreensão, né? E aí nós também lembramos de retornar ao plano físico amanhã, cumprindo nossas obrigações, e não vamos deixar de lembrar dos protocolos da saúde, né? Cumprindo essas obrigações de manter a nossa saúde e do nosso próximo, usando as máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel, mantendo a distanciamento social, tomando as vacinas quando chegar a nossa vez, né? Tudo isso é importante a gente perseverar, né? E aí a gente pede a Jesus que abençoe a todos nós, que a equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego possa assistir a todos nós, o passe seja ministrado, a água magnetizada, que possamos receber as bênçãos do Mestre e dos entes superiores que nos apoiam nessa existência, que nos fortalece para a gente prosseguir com alegria, com esperança e com muita fé. E desejando a todos muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser
caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,